Galera, estamos aqui no podcast, a segunda temporada do podcast, né? Com a figura ilustre, né? Paulo Gentil. Para quem não conhece, vai conhecer um pouco da história do cara. O cara tem muito o que falar para a gente. Já estava rindo aqui nos bastidores com alguns assuntos que deveremos começar a conversa com ele. E aí, quem veio me acompanhar hoje foi Marcelo. Juliana tá de férias, né? Vamos melhor dizer assim. E aí, Marcelo veio fazer o papel de Juliana aqui, e com certeza vai tocar isso aqui comigo muito brilhantemente. Então, Paulo, cara, primeiramente, muito obrigado por estar aqui, né, na cidade natal, na cidade que a gente gosta muito, né? Não é porque a gente mora aqui, mas que a gente gosta muito, e está aqui querendo falar um pouco sobre a atividade física com você aqui presente, com certeza vai brilhantar mais aí no nosso momento. Eu agradeço o convite e eu também gosto muito de Natal. Eu não moro, mas eu gosto. E gostaria de morar também. E aí, Paulo, fala um pouco, cara, da tua história, pra galera aí que tá ouvindo a gente. Quando a gente fica com a barba branca, a história fica longa, né? Porque a gente tem mais história pra trás do que pra frente já. Tem mais passado do que futuro. Tem mais passado do que futuro. Mas a minha história começando do começo, né? A educação física e o exercício físico sempre fizeram parte da minha vida, né? Eu sou nascido em uma favela e diversão de criança pobre é correr, é brincar. E eu misturei isso com os estudos muito pela influência dos meus pais, né? Que pra gente sair daquela situação complicada, meu pai começou a estudar para ter progressão, entrou nas Forças Armadas, se alfabetizou lá. Para ter progressão ele começou a estudar e minha mãe começou a estudar para ser professora. Então, assim, eu cresci correndo, fazendo atividade e vendo meus pais estudarem. Acabou que eu tive a oportunidade de misturar essas duas coisas fazendo educação física, né? Sendo professor de educação física, estudando, praticando e colocando as pessoas para praticarem. Que bacana. E aí, nesse sentimento seu, quando você, não, eu vou escolher a educação física, é porque você queria praticar algum esporte, de fato, ou queria ajudar pessoas? Qual era o objetivo de Paulo naquele momento? Cara, eu sou da época, né, que educação física só fazia quem gostava de esporte. Então, a minha história é o seguinte, eu comecei a fazer o segundo grau, na época era o vestibular, e eu tinha aquele paradoxo de ser um menino muito inteligente, com as melhores notas da escola, mas com problema sério de comportamento, né, hiperativo, diagnostiquei agora eu sou diagnosticado da hiperatividade certinho, eu pertenço ao grupo agora, né. É isso. Eu tenho pertencimento, eu tenho lugar de fala agora, que eu Tá tenho na moda, diagnóstico, tá na tá na moda. Posso arrumar um monte de desculpa agora. E na época não tinha, né, velho? Pô, era suspensão, era castigo, era porrada do pai e tudo, né? Ninguém entendia, era chinelada, castigo e pá, e vai pra fora da classe. Então, né, eu ficava sempre naquela, eu falei, pô, mas eu amo esporte, eu não consigo ficar parado, mas eu usei aparelho a minha vida inteira, que eu tinha uns dentes muito desalinhados. E aí um dia eu ouvi falar, quando era moleque, que aquilo dava dinheiro, né? Tipo, pô, a dentista ganha dinheiro. E o moleque cheio de aparelho, eu pensei, velho, vou ganhar dinheiro fazendo essa porra. Vamos nessa, né? Aí eu pensei assim, eu vou ser dentista. Porque aquilo dá dinheiro e eu vivi de aparelho a minha vida inteira. E aí o meu primeiro vestibular, ele foi para odonto. Eu não passei por muito pouco, assim. Aí eu entrei no cursinho pré-vestibular, e um pouco antes eu comecei a fazer musculação, que eu tenho 1,82 m, cara, eu pesava 58 quilos. Imagina, era só o cabide, pô, era só o cabide. Aí eu comecei a fazer musculação e tinha um professor, cara, muito bom. Um cara muito bom em salão de musculação, assim, aquele cara sério, que ensinava bem. E eu ficava conversando com ele, eu comecei a me encantar, né, entender, cara, educação física é trabalho também, né? Isso é trabalho, né? E eu comecei a me encantar e perguntar sobre o curso de educação física, mas até então eu não tinha levado isso a sério. Aí no dia que eu fui fazer a inscrição no vestibular, que você tem que marcar o X em uma opção, eu fiquei assim, cara, odonto, vou meter educação física, eu fiz. E assim, eu me lembro que quando eu cheguei em casa e falei, olha, eu tentei educação física, minha família ficou meio assim, né, tipo, que coisa, né, educação física, mas esse menino até que é inteligente, né, que ele, pô, educação física antigamente não era, nem existia, velho, isso aí foi década de 90, o CREF veio depois, nem era profissão. Você nem precisava de diploma de educação física para fazer nada, ser professor de musculação, treinador de clube. E eu fiz. E quando eu fui aprovado, eu me lembro que eu tive a terceira maior nota da educação física e uma nota muito alta. Eu poderia ter passado em qualquer engenharia. Os únicos cursos que eu acho que eu não seria aprovado era medicina e direito. A nota que eu tive eu poderia passar até em odonto. Aí eu me lembro que meu pai olhou assim, né, para mim e falou:
que você fez? Grande merda. Você tinha nota, caceta! Não tem como voltar. Porra, velho, você não se arrepende, não? Eu falei, caraca, pai, mas eu gosto disso. Ficou aquela história, eles meu filho é inteligente, mas o moleque de escolhas ruins, né? E foi assim, né? Eu entrei pela paixão, que eu pensava assim, caramba, eu vou poder trabalhar com exercício. Que massa, né? Eu vou poder trabalhar com exercício, eu vou poder viver disso. Então foi essa a minha ideia. Que massa, velho. Que história interessante. E aí, durante a faculdade, você falou, em algum momento você disse, cara, que merda que eu fiz. Por incrível que pareça, não. Eu tenho um traço de personalidade, né, que talvez seja bom para algumas coisas, que é assim, eu não olho para trás. Se eu tomei uma decisão, eu falo, cara, o que adianta eu olhar para trás? Então eu tomo a minha decisão e olho para frente falando, como é que eu vou viver com isso, né? Por exemplo, eu larguei a Polícia Federal para ficar só na educação física. Eu fiquei sabendo disso. Qualquer um que olha disso, esse cara é um pouco. E todo mundo me pergunta, não me arrependo. Desde o dia que eu comecei educação física, eu nunca parei de respirar educação física. Nunca parei. E nunca parei e pensei, eu poderia ter feito outra coisa. Até porque, se pensar bem, né, o que eu dediquei de estudos na minha vida? Eu fiz 2 pós, mestrado, doutorado, um monte de dedicação. Se eu voltasse e tivesse me dedicado a isso, eu poderia ter qualquer outra profissão. Poderia ser médico, advogado, mas não, cara. Eu nunca me arrependi e agora que eu não me arrependo mais. Né? Então, cara, aí você prestou concurso, mas foi por sua escolha ou... Essa história é boa também, né? Porque assim, eu me encontrei na educação física, de verdade, comecei a trabalhar no 2º semestre, fazendo estágio, estudando, eu era pirado. E assim, quando você não tem muitos atributos, né? Não é um cara lindo, não é um cara bem vestido, não é um cara bem nascido, com influência, você tem que se dedicar a alguma coisa. Eu pensei, eu vou ser o cara que consegue responder todas as dúvidas que alguém tiver. Então, se chegasse qualquer aluno em sala e falasse assim, eu tenho uma dúvida sobre isso. Se eu não soubesse, eu dizia assim, eu não sei, mas eu vou te responder. E, velho, não existia internet na década de 90. O que você precisa fazer para responder alguém? Você vai na biblioteca, cheirando e, cheirando traça e lendo. Aí, o que eu fazia? Eu anotava no papel ao maço a resposta da pessoa, chegava uma semana depois e dizia, lembra aquela sua pergunta? Tá aqui. Eu fiquei conhecido como o maluco que respondia tudo, né? Tem posto de piranga, né? Vai daquele moleque lá. Então eu criei uma rotina de estudar. Então eu não tinha medo de livro, né? E por ser hiperativo, você tem que criar uma organização. Porque se você não criar uma organização no que você faz, você tá lendo, passou um bicho, tem um barulho, você não faz nada. E aí eu criei um método próprio para focar nas coisas e aprender. E nessa época, eu comecei a crescer profissionalmente, comecei a ganhar bem. E aí, eu comecei a namorar uma menina que tinha grana. E foi assim que eu conheci a internet, né? Cheguei um dia na casa dela, tinha um computador assim. Eu, caraca. Ela falou, olha só que louco. Aí você bota um termo e aparece 1000 coisas. Eu falei, caraca. E eu na biblioteca o dia todo. Porra, isso aqui é muito foda, velho. Aí, essa menina, a cultura da família dela era concurso. Cara, e essa menina estudando pra concurso, e não passava. Eu ficava pensando assim, velho, eu não sou lá essas inteligências todas. Eu sou hiperativo, sou maluco que só. E eu consigo passar em tudo? Pô, essa menina que é mais inteligente que eu e tal, por que ela não passa em nada? Aí eu comecei a estudar pra ajudar ela. Falei, não, mas que bosta é essa? Direito é difícil assim? Eu pegava o livro de direito, falei, não, ó. Aí eu comecei a estudar pra ajudar ela. E aí ela começou a ver que eu tava aprendendo as coisas, falou, por que você não começa a fazer concurso? Todos os concursos que eu fazia eu era aprovar. E eu não entrava em nenhum. Porque ela dizia, meu Deus, você passou no tribunal. Eu falei, não, eu sou da educação física. Você passou no... eu sou da educação física. Aí eu fiz um concurso da Polícia Federal e nesse eu fui reprovado na prova de contabilidade. Que eu não conseguia Ainda bem que aprender. não foi no TAF, né? Pô... Aí ia ser foda, né? Não, nem cheguei no TAF. Aí virou uma questão de honra. Eu falei, nessa bagaça aí eu vou passar. E aí eu passei e fiquei pensando, né? Aí começou a entrar aquilo assim, pô, mas Polícia Federal é massa, né? E meu pai era militar, aí tinha aquela coisa, pô, Polícia Federal e não sei o quê. E junto com a aprovação na Polícia Federal, eu fui aprovado no mestrado. E qual era o problema? O mestrado era particular. E vida de personal trainer, se você deixa de trabalhar, você deixa de ganhar. Então, assim, se eu continuasse sendo personal, eu não ia poder fazer mestrado. Aí eu montei um plano na minha cabeça. Eu falei, eu vou entrar na polícia, vou ter grana, vou fazer o meu mestrado, quando eu tiver, eu volto para educação física.
E só que acabou que eu não voltei tão cedo, né? Eu fiquei 12 anos lá. Então, na verdade, eu entrei na Polícia Federal. Eu fiz concurso público porque eu estudava para ajudar a menina e acabei entrando por um acidente. Foi o único concurso que mexeu comigo, assim. E você passou 12 anos lá. 12 anos na Polícia Federal, de 2003 a 2015. E aí, mas você fez um plano pra sair, porque você falou, não, vou juntar a grana pra poder pagar o mestrado. Isso. Mas aí, passou mais do que o tempo de mestrado. Acabou que aquela história, né, da gente não olhar muito pra trás, né? Eu falei, cara, então eu vou ser policial. Eu vou ser policial. Já é pra ser policial, eu vou ser policial e educação física vai ser o meu hobby. Então, dentro da polícia, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu escrevi 2 livros, eu tinha projetos sociais para ajudar a comunidade. Então, assim, eu saía da polícia e ia dar aula na faculdade de graça, como voluntário. Eu fui professor voluntário. Então, eu vivi muitos anos, assim, né, sendo policial e, sim, eu fui treinar com a SWAT de Los Angeles, trabalhei para a ONU, fui para Haiti, fiquei lá num container treinando as tropas haitianas. Treinei com o BOP do Rio, fiz Caatinga aqui, com o pessoal da Caatinga daqui de Natal. Cara, então eu fui policial, 12 anos. Eu fui do setor de ensino operacional da polícia, depois dava treinamento, não na área de educação física, dava treinamento na área operacional. E vivi assim durante muitos anos, né? Sendo assim, então eu vou ser policial. Mas aí aconteceram algumas coisas, algumas questões políticas e tudo. E quando meu filho completou 1 ano de idade, né, eu tive meu filho, aí as viagens da polícia já não estavam tão bem. E eu me lembro, né, que quando meu filho completou 1 ano de idade, depois de algumas questões delicadas lá na Polícia Federal, políticas internas, eu tava com meu filho no colo, assim, aí eu fui deixar meu filho no berço. Aí eu uniformizado, a roupona preta e tal. Cara, quando eu fui deixar o meu filho no berço, eu olhei assim, né, pro emblema da polícia e falei, eu não gosto mais dessa porra. Eu não acredito na Polícia Federal mais. E aí eu deixei meu filho pensando assim, velho, eu sou um homem de merda, né? Porque eu deixo meu filho em casa pra ir fazer uma coisa que eu não acredito. E nesse dia eu fui dirigindo pensando assim, não, cara, que exemplo eu sou? Como é que um dia eu vou bater no ombro do meu filho e falar, não, filho, você tem que correr atrás dos seus sonhos, você tem que... Pô, o trabalho não anda pra lugar nenhum. Cara, nesse dia eu elaborei um pedido. No mesmo dia. Foi, eu elaborei o pedido e falei, não, e agora eu vou. E nessa eu fui, né? Fiquei desempregado, sem salário, com um menino de 1 ano de idade. Fui correr atrás de tudo de novo. Não montou estratégia nenhuma. Nenhuma. Eu comecei a montar a estratégia quando eu comecei a tomar a decisão. Comecei a montar quando eu falei, eu vou tomar a decisão, e já fui elaborando o pedido, né? O pedido eu não elaborei, entreguei na mesma hora, eu fui elaborando e montando a estratégia. Aí eu fui, fiz as contas, previsão de gasto, quanto tempo eu conseguiria sobreviver, porque até o pedido sair daria uns dias. Aí eu comecei a marcar a palestra, agendar palestras pra caramba, pra cobrir o salário que eu ia perder, e fui montando, mas assim, era totalmente imprevisível, né? Iniciou do zero. Iniciei do zero, reiniciei do zero. Eu percebo que todas essas tomadas de decisões suas, você não cita nome de ninguém. De fato, você mesmo, meu irmão, eu vou sair, nunca compartilhava pra dizer assim, alguém, você tá ficando doido, porra. Eu não compartilhava porque depois eu ouvia isso, né? Assim, nessa época, o meu pai já tinha falecido, né? Mas a minha mãe olhou pra mim, você viu, calma aí, você largou a polícia? Você largou a polícia? Assim, tipo, largou a polícia? É o quê? Você tem um filho de 1 ano e você não tem mais emprego? Você é um assalariado, um dos concursos mais desejados? Bem isso, cara. Bem isso. E aí reiniciou. Foi. Reiniciei. E foi pra dentro da academia. O que acontece, né? Como eu sempre mantive a educação física como um hobby, eu dava aula de graça, aí as pessoas me convidavam para fazer palestras, então eu era uma pessoa que... Eu tinha um livro que era um best-seller, então eu era uma pessoa que eu tinha um certo reconhecimento, né? Então, foi também o começo ali das redes sociais. Quando as redes sociais começaram ali em 2014, 15, que elas começaram a crescer mais, eu fui a pessoa que apareceu honestamente, né, nas redes sociais dizendo assim, ó, isso aqui é uma merda. Esse cara é um picareta. Esse é o momento. Esse é o momento. E aí eu já estava conhecido. Cara, mas Paulo, vamos lá. Você botou a sua cara lá e começou a... E justamente falar, isso é uma merda. Sim. Esse cara tá falando uma merda. Isso aí tá errado. Mais uma vez, foi Paulo sozinho tomar a decisão e ninguém chegou. Você tá ficando doido, tá ficando você doido. vai morrer, cara. Ouve, né? Ameaça de morte eu já recebi, todo esse tipo de coisa já aconteceu. Mas o que acontece, né, cara? O nível que chega a discussão, hein? Real. Eu cheguei, né? Depois eu conto essa história com calma, mas eu recebi e reverti a situação, né? Então o que acontece?
Eu estudei a minha vida inteira e sou um cara que nasci numa favela. Eu já estava crescendo, sabe? Já estava vendo a educação física como algo importante na vida das pessoas. Já tinha atendido pessoas doentes, então eu amava aquele negócio. E, poxa, pela minha própria cultura dentro de casa. Porque, assim, na minha família, não foi todo mundo que tomou a atitude do meu pai de começar a estudar e sair dali. Pô, na minha família tem criminoso. Tem cara bicheiro, né? Tem gente com homicídio nas costas. Então, na minha família sempre foi aquela história assim, né? Aliás, eu vi isso. Você tem dois caminhos sempre para seguir na sua vida. Ou você faz o certo ou você faz o errado. Você não fica no meio do caminho. Ou você faz certo ou você faz o errado. Então eu comecei a ver a educação física certa, mas ao mesmo tempo uma coisa me agoniava muito na educação física. Que apesar dela fazer muita coisa certa, todo mundo só vê a errada. E aí eu vejo as pessoas reclamando, ai, mas né, ninguém reconhece a educação física, só o errado dá certo na educação física. Eu falo, mas e aí? E o que você faz pra isso? Você é frouxo. O cara fala o errado e você fica quieto. Você não quer que o errado prevaleça, pô, se você não toma atitude nenhuma. Então, né, eu compartilhava notícias de laboratório no meu Facebook, né, como pesquisador. Aí, às vezes, as pessoas me perguntavam as coisas ali, aí dizia, Paulo, qual é a sua opinião sobre isso? E quando eu olhava, né, o exercício ou o discurso da pessoa, cara, era uma palhaçada. Era um exercício tudo errado, era uma mentira. Aí eu olhava, na lata logo. eu olhava aquele e dizia, você tá perguntando a minha opinião? Segura. Toma minha opinião, velho. Tipo assim, eu não vou amaciar, pô. E aí, assim, o discurso que as pessoas tentam te travar é o discurso da humildade. Não, pô, mas aí você não tá sendo humilde. Eu falei, humilde eu sou pra cacete. Eu estudei isso aqui a minha vida inteira. Se tu sentar pra me perguntar, eu vou te ensinar. Se chegar uma pessoa dizendo, poxa, Paulo, eu não sei isso, eu explico. Agora, quem não é humilde é esse vagabundo, que não estudou nada na minha área, não sabe nada e tá falando, meu irmão, não. Então cobre humildade dele. Pô, eu não seria humilde se eu chegasse aqui e fosse falar de uma área que eu nunca estudei. Mas eu nunca fiz isso, pô. Eu só falo do que eu sei. Então a minha entrada na rede social foi esse acidente. E isso era Facebook. Eu não tinha Instagram, eu me recusava a ter Instagram. Eu achava a lógica do Instagram a coisa mais absurda que tem. Uma pessoa compartilhar sua vida ali. E sem fins lucrativos. Você fazia isso porque gostava de debater sobre isso. Sobre Sim, o assunto. na real, eu posso te contar uma coisa. Eu nunca comecei nada com fim lucrativo na minha vida. Por exemplo, como é que você virou um palestrante? A galera me pergunta, como é que você virou um palestrante? Eu comecei a estudar muito. Comecei a estudar muito, muito, muito. E os meus amigos iam me perguntar as coisas. Pô, Paulo, me explica isso. Eu falei, velho, vamos fazer o seguinte, a academia fecha às 10. 10 horas a gente vai na sala de ginástica e eu vou organizar... A academia fechava, eu ficava até 11 horas da noite dando aula de graça para meus amigos. Aí a galera chegou assim, Paulo, posso chamar um amigo meu? Eu falei, pode. Aí eu me lembro que tinha um espetinho na frente da academia, aí a gente ia no espetinho, pegava as cadeiras de plástico, levava pra academia e sentava a galera, velho. Então assim, pô, aí de repente um cara olhou fazendo aquilo e falou, tinha pensou em dar uma palestra? Eu falei, mas eu faço todo dia aqui, pô, que é o que é isso? Aí ele falou, não, a gente cobra uma entrada. Eu falei, eita porra, Vai. Aí, pô, eu peguei coisa pra caraca, mano, isso dá dinheiro também. Então assim, tudo que eu fiz na minha vida começou sem fins lucrativos. Vamos supor, eu não tenho patrocínio no Instagram. Não tem um produto, um anúncio, não tem nada. As pessoas perguntam, mas como você monetiza? Eu falei, eu monetizo indiretamente. Se a pessoa acreditar em mim, sei lá, ela compra o meu livro, ela assina o meu streaming. Mas eu me recuso a associar o meu discurso a um produto, porque isso pode tirar a minha independência. Sei lá, Fala tal coisa aí, Paulo. pô, fala tal coisa, ou então não fala tal coisa, né? Porque da mesma forma como o patrocínio pode comprar o seu, a sua fala pode comprar Pode o seu podar, né? silêncio. Então as duas coisas são graves. Então eu nunca comecei nada pensando assim, isso vai me dar dinheiro. Zero coisas. Que massa, velho. Que top. E aí, beleza. Aí você seguiu carreira, começou a perceber que, de fato, palestras, aí você já não dava mais personal nessa hora. Não, eu já tinha parado com personal. Você tem uma academia, né, Eu Paulo? tenho uma academia em Brasília. Ele tem uma academia, que né? E assim, a história... Vendedor também. O homem é bom, o homem é diferenciado. E assim, eu nunca parei de dar treino. Porque eu nunca parei de dar treino? Pelo seguinte, chega uma hora que pode chegar até ser injusto eu chegar para ministrar um treino. Imagina, eu chego aqui, ensino os professores sobre como treinar
e depois eu saio e concorro com eles dando treino. É uma coisa que pra mim nunca não seria muito honesto da minha parte, né? Eu tô te ensinando a dar treino, mas eu tô dando treino e concorrendo com você. Então, eu nunca gostei disso. E a outra coisa que aconteceu, né, que foram muitas pessoas chegaram pra mim dizendo, não, mas eu pago tanto. Empresário, gente grande, falou, não, todo mundo tem o seu preço, e se eu pagar tanto, dinheiro é absurdo pra eu voltar a treinar. Eu falei, não, isso aí se tornou uma questão de princípio. Mas como eu não perdi a conexão com a prática, eu continuei dando treino gratuitamente para pessoas que precisavam. Então, vamos supor, eu trabalhei dentro de um hospital público dando treino lá. Sabe, eu dei treino para atletas de alto nível, em nível internacional, que não tinham condição de pagar um bom treinador. Então, como eu não tinha mais como precificar o que eu fazia, eu comecei a fazer, não de acordo com o dinheiro, mas pelo valor da ação. Cara, vamos supor, hoje, né, eu tenho uma academia, se chegar um aluno da minha academia e fala assim, o meu pai tá doente, você pode conversar com ele? Eu olho todos os exames, eu monto um point de graça, chego lá e dou uma aula pra pessoa, explico o que a pessoa precisa fazer. Se chegar um amigo meu e falar isso, cara, eu ajudo. E várias vezes as pessoas se constrangeram no final da conversa da consulta e falaram, não, quanto eu te devo? Eu falei, não, eu não faço mais isso por dinheiro. Então, eu saí do mercado, mas eu não perdi a conexão com ele, entende? Que top. Então, você focou muito mais aí na área acadêmica do que na... E aí, o Marcelo acabou de falar, mas ele tem uma academia, então o cara é do comércio. Sim, também. Porque o que aconteceu, né? Quando eu comecei a estudar esse é o menino que sabe tudo, né? Você vai encontrando barreiras no seu ambiente de trabalho. É claro que vão ter os seus colegas que te adoram, mas vão ter os seus colegas que vão falar, pô, esse moleque... Tá se destacando demais. Tá se destacando demais. E isso passa pelos seus superiores. Vai ter um coordenador, um cara que vai falar, pô, o que é isso? Esse cara tá aparecendo mais do que eu. Então, né, você começa a ter restrições até que ponto você desenvolve o seu trabalho. Aí, beleza. Aí eu virei coordenador. Eu falei, então, se as pessoas que são da coordenação têm medo de mim, eu vou virar coordenador, então. E acabou. Vou virar coordenador, vou subir, vou virar coordenador e acabou. Então vai ser do meu jeito. Aí, quando você vira coordenador, você tem um outro limite, que é o dono. Porque, por exemplo, às vezes tem um interesse comercial. Pô, mas aí... Falei, eu vou ter que virar dono dessa porra também. Só que o que vai acontecer? Você quer virar dono. Quanto dinheiro você tem para abrir uma academia? Eu tenho 0. Aí a gente fez uma proposta para adquirir uma academia, né? Era essa que você era coordenador? Não era coordenador. Eu era casado com a coordenadora de uma academia, a gente chegou e falou pro dono assim, a gente vai comprar uma parte da academia. Fizemos um plano de negócio, de pagamento, assim, o cara do Banco Central, ele olhou o plano de pagamento e falou, que maravilha, cara, plano de negócio show de bola, pô, esse pagamento, juros enquadrado. Mas quando a gente saiu da reunião, ele olhou pra mim e falou, como é que a gente vai pagar? Eu falei, essa porra vai ter que dar certo. Porque se a gente não fizer essa academia dar lucro, a gente não tem dinheiro. Então a gente entrou no negócio fazendo a aposta que o negócio ia dar lucro. Você olhar pra trás. E o lucro que ela fosse dar, a gente ia pagar. E foi assim que a gente chegou a ter 3 academias, né? Depois encolheu e voltou para uma, mas foi assim, porque eu queria uma academia em que eu pudesse colocar o que eu acredito lá dentro, sem nenhum empecilho. E hoje é assim. E aí, agora vamos para a área técnica versus comercial, né? É bom porque tá eu e Marcelo aqui doido pra... A gente não é da área técnica, né? A gente é da área comercial, né? Aí lá vem você, como você disse, pô, aí tem um... Eu vou chegar lá, vou querer prescrever treino que na realidade o aluno não se agrada, enfim, aquela briguinha de sempre, né? Sim. Não, porra, o aluno tem que passar lá 3 horas na academia. Aí vem um treino com uma prescrição com treino curto, enfim, daquele jeito que hoje a gente vive isso, tá? Hoje a gente vive isso. E aí você agora, com uma visão de dono, como é que Paulo fez? Não mudou nada. Rigorosamente nada. Porque assim, seria até contraditório da minha parte, né? Eu virei dono porque eu queria colocar minha visão de professor. Depois que eu virei dono, eu ia perder o sentido? Não. Então a minha academia, ela continua seguindo o mesmo princípio de sempre. E comercialmente, graças a Deus, ela sempre foi pra frente. Ela sempre foi pra frente. Por quê? Porque eu entrei no negócio por acreditar que não existe uma desconexão entre o técnico e o comercial. Na verdade, o que você precisa fazer é saber comercialmente vender o seu técnico. Mas é aquela história, né? Por exemplo, vamos, sei lá, transferir para o mercado de restaurante. Se eu fosse abrir um restaurante hoje, eu não teria um McDonald's. Sabe, eu teria um restaurante boutique, gourmet, com uma comida que eu fizesse, que eu escolhesse os ingredientes. Aí alguém ia dizer assim, pô, mas se você abrir um McDonald's, você vai rentabilizar pra caramba. Tudo bem, mas não é minha cara.
Não é minha cara. Então eu não conseguiria viver a minha vida separando as duas coisas. Até foi um dos motivos que eu saí da Polícia Federal. O nego disse, pô, mas você tinha um salário garantido. Eu falei, mas eu não acreditava. Eu não acreditava no que eu fazia e, de fato, ainda bem que eu saí, porque hoje talvez eu acreditasse ainda menos, né? Os valores muito Os valores. enraizados, né? Então, eu acredito, né, que existe um mercado para todos, né, desde que você seja coerente, né? Se você está vendendo a proposta técnica, bom, é isso que você vai vender. O que eu achei errado, e houve uma época em que me convocaram para uma... Na época que as academias low cost estavam chegando, né, e um movimento dos empresários quis, de alguma forma, abafar o movimento das low costs. E aí me chamaram para uma reunião, achando que por eu ser técnico, eu ia chegar e dizer, low cost é uma bosta, não sei o quê. Eu entrei nessa reunião, tá. Aí eu falei, cara, sabe qual é o problema de vocês? Que vocês são incoerentes. Vocês têm o serviço de low cost, cobrando um preço de boutique. A única coisa que a low cost trouxe para o mercado foi a honestidade. Que eles não prometem o que vocês prometem, né? Eles entregam o que vocês entregam, cobrando o preço justo. Então, eu acredito que é só essa questão. E eu não conseguiria viver, né, num espaço em que eu tivesse essa desconexão. Assim que a gente entrou na academia, é claro que tem um baque de definição de público e de nicho, né? Imagina, você entra numa academia, tem um bombado lá, né, rotando frango na cara do outro. Cara, você vai ter que chegar e começar a dizer, ó, galera, tem uma academia do lado que é mais a sua cara. E no começo isso assusta, né? Que você pensa, meu Deus, o cara é empresário e tá expulsando aluno. Você tá expulsando, eu falo, mas é porque eu tenho que definir a minha identidade aqui. Entendi. E aí chega hoje, lá na academia do Paulo, lá um cara com uma consultoria online. Não entra. Não entra. E como é o diálogo, Paulo? Assim, beleza, o cara chegou lá com o celular na mão, não, eu tô aqui com o meu treino. A gente avalia. Se for coerente, a gente pode até dizer, a gente pode fazer uma adaptação para você fazer, mas se não for, a gente explica pro cara por que a gente não vai fazer. E é capaz dele abandonar o serviço. Isso, aí eu ia perguntar agora. Da consultoria. Vocês conseguem vender essa parte técnica pro cara dizer, não, Sim. realmente... Até porque a gente faz isso com honestidade mesmo, sabe? Se for necessário, a gente senta e explica. E o que acontece? Os alunos voltam. Os alunos que a gente diz não, eles saem, cara, dá 2, 3 meses, ele volta dizendo, pá, me lasquei. Pô, era aquilo. Então acaba que a gente abraça de volta e fala, não, eu te avisei desde o começo, não era porque eu queria, porque a sua mensalidade seria a mesma. Se você estivesse aqui dentro com uma consultoria, ou estivesse aqui dentro com o meu treino, a sua mensalidade seria a mesma, mas eu sei que não é o melhor para você. Então, às vezes a gente conversa até, se tiver um parente, assim, você treina comigo. A minha namorada malha em outra academia, mas ela tá fazendo um treino que é uma merda. Cara, eu converso com a sua namorada, não é porque eu quero tirar ela da outra academia. Eu falo, conversa com o seu professor, vê se você pode melhorar isso e tal. Sem a pretensão dele vir. É porque é uma questão de princípio mesmo, sabe? Personal, dá aula lá? Só os que a gente autoriza. E Só os aí, que a gente autoriza. essa autorização é mediante uma avaliação técnica? É porque, no geral, como a gente forma muita gente, né, isso é uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso, né, as pessoas que a gente forma, a gente olhar um tempo depois e falar, cara, eu influenciei, né, essas pessoas. Então, muitas vezes é isso. É uma pessoa que já passou pela nossa formação, que retorna, é um estagiário... É um estagiário nosso que formou e não pôde ser absorvido. Então, é muito assim. Paulo. É coragem. Mas sem coragem acaba que muita coisa não anda, né? Paulo, e aí vamos voltar para as polêmicas. Sim. E você começou lá no Facebook, isso é uma merda, isso aqui e tal, e de fato, e conseguindo argumentar com as pessoas. Aí você falou, pô, mas teve gente que quis me matar, né? Sim, Eu sofri ameaça de morte e tal, mas eu consegui reverter isso. Pode contar alguma dessas? Posso contar quantas o tempo permitir, né? Uma vez, por exemplo, né, uma pessoa estava vendendo aqueles programas de emagrecimento rápido, naqueles programas de lançamento, né? Que o cara participa daqueles programas de lançamento lá, aquelas lavagens cerebrais, aquela coisa ridícula que a gente vê o tempo todo aí. E esse rapaz se inspirou em ter sido meu aluno, esses métodos rápidos e eficientes. Só que ele começou a criar uma mentira muito grande em volta de um conceito real, sabe? O treino rápido e eficiente funciona? Funciona. Mas da maneira como ele estava sugerindo, você não vai ficar queimando gordura a semana toda, você não vai emagrecer o que ele promete que você vai emagrecer. Beleza. E eu fiquei quieto, né? Porque aquilo ali estava aparecendo e eu falei, gente, isso aí não chegou no momento ainda que eu preciso me posicionar.
eu tô com outras demandas aqui. Aquilo começou a crescer, eu fiquei na minha até que um momento ele começou a me procurar para dar um depoimento Validando. validando ele. Eu oferecendo grana, invalida e não sei o quê. Eu falei, olha, eu não posso validar o que você faz Porque tá errado. porque tá errado. É uma merda. Então, assim, é melhor que você... É uma merda. É melhor que você não me provoque, porque se eu falar, não vai ser por dinheiro. Vai ser para emitir a minha opinião. E o pouco que eu vi do que você faz é uma merda. E se eu sentar para olhar, eu vou ver que é uma merda maior do que eu achava. Vou estudar direitinho. E aí eu fiquei bem na... Eu falei isso para ele, esse cara, ao invés dele pegar e falar, bem, não vou mexer com quem tá quieto, né? Ele foi e começou a meio que falar nas redes sociais, é inveja, é um cara frustrado, é não sei o quê. Mas assim, aí um dia ele apareceu no meu post e falou isso. Quando ele apareceu no meu post, eu dei uma esculhambada nele tão grande dentro do meu próprio post, e aquilo deu uma repercussão muito grande. Aí ele fez um vídeo meio que, né, contestando. Eu falei, bem, então agora eu vou entrar na brincadeira. E aí eu comecei a apontar os problemas no produto que ele vendia. Apontei os problemas e de repente toco o meu telefone um dia e o cara, ó, eu tô aqui falando em nome do fulano, fiquei sabendo, a gente tá meio chateado com o que você anda fazendo. Eu falei, pá, foda-se. Não, você tá me ligando pra dizer que você tá chateado? Não, manda um telegrama, né, sei lá. E aí o cara começou a entrar nessa, porque, na verdade, não é que eu estou te ameaçando, eu estou te avisando, papa. Aí o que eu fiz? Eu peguei e desliguei o telefone. Desliguei o telefone. Aí instalei o gravador de voz, tal. Aí deixei ele chamar de novo. Aí ele chamou de novo, ele, não, é que a ligação... Eu falei, não, me desculpa, é que o sinal tá muito ruim, deixei ele falar. E falei como se eu tivesse, assim, me cagando nas calças. Aí desliguei o telefone de novo. Pum. Aí, beleza, né? Respirei. Aí ele ligou de novo. Quando ele ligar de novo, eu falei, ô, seu pilha... Meu irmão, você sabe com quem você tá falando, meu irmão? Você acha que você é macho? Cara, eu dei uma esculhambada nesse cara tão grande. O cara gaguejava, eu falei, não, agora quem vai atrás de você sou eu. Porque você não sabe que eu sou policial, tá? Eu já tô vendo o seu... Aí eu dei uma esculhambada no cara. Gravei um CD, né, com a gravação da ameaça. Fui na delegacia. Queijo, ocorrência, pá. Foi. Aí, né, quando teve aquela questão dos remédios para emagrecer, né, que teve aquele primeiro boom, eu me posicionei e deu uma repercussão tão grande, né, quando eu me posicionei sobre os remédios para emagrecer, que a Novo Nordisk, que é uma empresa alemã, que vendia na época que era o Saxenda, o Victosa, ela teve que emitir uma nota. Imagina só, a provocação que um Zé Mané favelado do Brasil fez obrigou a Novo Nordisk a se posicionar. Então, assim, nesse momento descobriram que a minha posição pública sobre um produto poderia causar uma queda de 30% no faturamento. Foi feita uma pesquisa, foi apresentado até um congresso médico. E aí é quando começa, né, a aparecer as ligações, as conversas, as coisas do Então você começa a atrapalhar, né? Só que, felizmente, eu nunca me incomodei, isso nunca me afetou demais. Aí tem as de agressão, né, dos caras que falam que vai te pegar na saída e não sei o quê. Paulo, a gente sabe muito bem que tem vários produtos aí que... falácias, né? Enfim, vários. Aí, como é que Paulo... Porque... entenda que você pode ser muito seletivo. Você tem lá 5 produtos, né? E desses 5 você só falou de 2, será? Porque bateu na telha, enfim, é o que você quer mesmo, eu vou falar desse aqui e desse outro. E os outros 3 passaram. Quem tá vendo de fora não pode enxergar assim, porra, esse bicho tá sendo pago, velho. Na verdade, né, mais do que você tá sendo pago, essa é a falácia do espantalho ali, né, do desvio de foco, vamos supor. Hoje eu chego aqui e falo, gente, olha só, anabolizante é um problema, anabolizante mata. Qual a primeira coisa que o cara fala? Mas por que você não fala da cachaça? Mas por que você não fala da obesidade? Na verdade, é a estratégia de mudar o foco, de tirar o dele da reta. Tira daqui, tira daqui, tira do meu, vai no dele, vai no dele. Essa é a estratégia que eles vão usar o tempo inteiro. Mas o que as pessoas precisam entender? Quando a gente aprende a fazer redação, o professor fala delimitação de tema. Você escolhe sobre o que você vai falar. O tempo é limitado, o espaço é limitado. Então, na verdade, eu não escolho sobre o que eu vou falar. Eu tenho domínio de um assunto, o assunto aparece. Se eu tenho domínio, eu vou falar sobre ele. Se um assunto me tocou pessoalmente, eu vou falar sobre ele. Por exemplo, o caso dos anabolizantes. Cara, eu vejo
jovem morrendo. Eu vejo, eu sei, eu conheço pessoas, eu sei, eu vejo mudança de comportamento em menino de 18 anos, eu vejo mãe chegando preocupada. Então, assim, eu vivo o ambiente da musculação e sei o tanto que isso pode salvar vidas. E aí eu tô vendo isso ser destruído. A cultura do exercício como saúde está sendo destruída por uma apologia insana ao uso de drogas. Então, por que eu tô falando isso? Porque é a minha realidade. Eu não vou falar dos problemas do cigarro, porque eu não sou pneumologista. Eu vivo numa academia, eu tenho uma academia, eu sou professor de educação física, o problema está acontecendo aqui, eu vou falar. Né? Então, eu não tenho nenhum receio que as pessoas falem isso, até porque é um negócio muito raso, que não vai se sustentar na investigação mais superficial. O Paulo está sendo financiado. Por quê? Cadê? Onde está a entrada desse dinheiro? Onde está o... Né? Tanto que as pessoas me mandam muito... comenta sobre esse exercício. E muitas vezes é o personal que tem picuinha com o outro, aí grava o personal fazendo exercício e manda lá no meu direct. Olha a merda que esse cara tá fazendo. Fala você, porra. Você tá achando ruim? Fala você, é da tua cidade, é da tua academia, bate no ombro dele e fala. Você tá querendo me botar como o irmão mais velho que bate nos outros? Chama atenção também, né? Não, não vou fazer também propaganda. E como é que Paulo escolhe, velho? Escolhe aquele vídeo que vira meme. Bicho, nego me perturba com essa... Velho, se eu abrir o meu direct agora vai ter 100 mensagens assim. Então, quando eu vejo que algo tá sendo danoso, pelo volume de pessoas que chegam, pela repercussão que tá tendo, e se eu tenho conhecimento para falar sobre isso, aí eu vou e falo. Então, eu avalio a qualidade, a possibilidade que a minha fala pode trazer de benefício, tá? Então, por exemplo, se tem um cara postando sobre um medicamento, e isso tá afetando muita gente, então o benefício do que eu vou falar é enorme. Agora sim, é um personal na academia dele pequenininha fazendo uma besteira. Velho, como é que isso faz para a sociedade? Porque o que as pessoas precisam entender é que quando eu falo mal de alguém, eu não estou querendo detonar a pessoa. Eu estou querendo proteger os potenciais alvos. Então, assim, se você estiver fazendo uma besteira na sua casa, velho, eu não tenho nada a ver. Cara, tem um negócio que aconteceu, né? Aqui eu posso falar nome porque a hype... não posso falar nome porque o negócio é pesado, mas tinha uma menina dessas magrinhas, modelinhas, que vivia falando bobagem, né? E essa menina namorava um camarada. E aí, bicho, me mandaram um vídeo do namorado da menina numa boate gay se pegando com um cara. Olha aí, não sei o quê. Eu falei, O que é que eu vou comentar o quê aqui? o que eu tenho? Eu falei, bicho, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho nada a ver se o marido dela não dá bom. Eu só falo dela quando ela fala uma merda na minha área. Inclusive, eu nem sei como ela é como pessoa e eu quero que ela seja a pessoa mais feliz do mundo. E eu espero que esse vídeo seja mentira, que ela tenha um casamento maravilhoso, produtivo. Vocês estão confundindo as coisas, meu irmão. É igual recentemente, né? Teve aquela acusação do Cariani do tráfico de drogas. Cara, virou uma repercussão. Eu fiz um vídeo que serviu como defesa dele. Eu falei, deixa eu explicar uma coisa. Eu sou policial federal. Uma investigação funciona com esses passos. Esse cara não é nem ao menos ele foi acusado de nada. Tá num processo de investigação. E a questão do controle do insumo, de entorpecente, funciona assim, assado. Cara, ele agradeceu, o Cariani fez um vídeo dizendo, porra, o Paulo foi muito honesto, pessoas que eram minhas amigas. No outro dia eu tava dando uma lapada nele de novo, que ele tava falando merda de exercício. Aí a galera olhou e falou, ué, mas... Eu falei, mais o quê, porra? A gente não era amigo? Não, eu não sou amigo nem inimigo do cara. Aliás, tem um monte de gente que me conhece pessoalmente e fala, pô, velho, eu achava que você era mó babaca. Eu falei, por quê, porra? Porque eu falei uma coisa que você não gostou? Não, cacete. Eu simplesmente não tô querendo destruir a sua vida, não. Eu tô falando, esse exercício não presta. Se você parar de fazer o exercício, meu irmão, eu te ajudei, entende? Eu tô até te ajudando. Então, Paulo, aí justamente sobre essa ajuda, né? Vamos pensar que você analisando esses exercícios aí, pô, aí você encontrou justamente um amigo seu fazendo uma merda. Você prefere falar com ele, Com certeza. Ô Sérgio, meu irmão, que merda é essa? Com Por que certeza. você jogar isso aí na rede? Não, com certeza absoluta. Já aconteceu? Já, pô, acontece bastante. E aí sempre tem aquela história, né? Ou o cara vira seu inimigo, né? Ou acontece. O cara vira seu inimigo, se emputece com você, ou o cara fala, pô, foi mal, mas, por exemplo, eu não vou pegar um vídeo privado de ninguém e vou criticar. Todo vídeo que eu fizer crítica é porque o autor fez a opção por expor aquilo publicamente. Você não vai me ver pegar um vídeo num perfil pequeno que atingiu 5 pessoas e criticar. Por quê?
qual bem que eu faço para as pessoas, né? Eu vou fazer mais mal do que bem, porque eu vou pegar uma pessoa, vou causar um transtorno para ela. Agora, sim, o que as pessoas precisam entender? E eu sou assim, você optou por ser uma figura pública, a sua responsabilidade é outra. Por exemplo, eu não posto sobre qualquer coisa. Antes de eu fazer um post, eu estudo, eu cito a referência e tudo, porque eu sei que, assim como eu colho os bônus de ser uma pessoa pública, eu tenho que estar disposto a colher os ônus de ser responsabilizado. Então, eu só critico o que tiver um potencial de fazer um bem social maior do que a possível ofensa a uma pessoa. Entende? E essa questão, vamos lá, o cara fica sempre... A base científica da educação física, né? Ela às vezes vamos dizer assim, não existe o certo e errado, né? Eu que venho da área de exatas, Sérgio, por exemplo, também, a gente ou é ou não é. Na educação física a gente vê que tem muita coisa, isso é certo, isso é errado, e tem artigos que defendem, outros condenam, e aí como é que você faz esse balizamento? Cara, isso daí, eu como cientista, como professor, a primeira coisa que eu explico para todo mundo é: existe o certo e o errado. Existem várias maneiras de fazer a coisa certa? Existe, mas o errado existe. Sabe, por exemplo, se alguém disser para mim assim, existe um jeito certo de usar esteroide anabolizante? Se não for clínico, não existe. Ah, mas clínico não tem risco. Clínico tem risco, mas o benefício compensa o risco. Então não existe o certo e o errado. Ah, mas tem estudo sugerindo... Gente, é errado. O estudo pode sugerir que o dano é menor numa situação, mas errado sempre vai ser. O exercício, existe o certo e errado? Existe o certo e errado. Existem várias maneiras de fazer o certo? Existem. Uma das coisas, sabe, Marcelo, que as pessoas precisam entender é que, infelizmente, o brasileiro, ele carece de uma boa base educacional e até mesmo intelectual. Então, a capacidade da gente discernir a informação certa e errada, na média, ela é muito ruim. E muita gente aproveita disso para plantar dúvida. Eu me lembro que a indústria do cigarro, quando começou, né, que o cigarro faz mal, o cigarro mata. O que a indústria do cigarro fez? Ela pagou pessoas, não para dizer que o cigarro fazia bem, mas para plantar dúvida. Plantar o será. Tanto que você vai ver que o título dela era "A dúvida é o nosso negócio". Eu não preciso que você acredite que o cigarro é bom. Eu só preciso que você não saiba, fique nessa dúvida. Será que tem certo e errado? Isso daí já é o suficiente para mim. Então, na real, muita gente aparece falando sobre ciência. Aí fala, não, mas tem estudo dizendo o contrário. Quando você se debruça sobre estudo, você fala, ele não está dizendo o contrário. Ele não está dizendo o contrário, sabe? Então, na verdade, o maior negócio de quem quer te vender a ignorância é plantar dúvida. E esse é um dos motivos pelo qual eu sou muito incisivo. Que a pessoa fala, não existe verdade absoluta. A verdade absoluta existe, porque se é verdade, é absoluto. Porque se não for, um paradoxo, né? Verdade é absoluta. Existe verdade absoluta. Você pode... isso aí é uma coisa que as pessoas também não podem confundir. Você pode ter aplicações diferentes dos mesmos conceitos. Vamos supor, eu tenho grandes amigos, né, que defendem que você não deveria fazer um treino até a falha. E assim, a gente já fez pesquisas mostrando que em determinados contextos, tipo, vou ganhar potência no idoso, vou fazer um treino para um hipertenso, você pode ter estratégias, caminhos que você precisa percorrer sem treinar até a falha. Mas veja, o mesmo princípio fisiológico, a mesma ciência rege os dois. Só que você tem dois caminhos. Não sei, você quer que uma equação dê 4. Você pode fazer 2 mais 2. Você pode fazer 3 mais 1. Você pode fazer 1 mais 3. Mas as bases, né, os números vão ter que fechar 4 no final. E o problema das pessoas é que elas querem distorcer a realidade. Querem pegar um exercício ruim, uma coisa que não tem nada a ver com nada e falar, mas... Aí querem implantar controvérsia. Então esse é o maior problema que a gente tem na educação física, sabe? Sempre que eu procuro me posicionar, eu procuro delimitar o tema. Eu procuro delimitar o tema em que aquilo se aplica. Vamos supor, eu chego e faço um alerta sobre esteroide anabolizante. Aí alguém fala, mas e a terapia de reposição hormonal? Não tô falando disso, cacete. Eu não tô falando disso. Você viu algum momento do meu tema eu falar de terapia de reposição hormonal? Eu tô falando mal de um exercício. Mas e na reabilitação? Eu tô falando de reabilitação aqui? Eu não tô falando de reabilitação. Tá? Eu tô delimitando. Delimitar o tom. Algumas vezes na academia percebo que os personagens, eles inovam
vamos dizer assim. Eles, Uma boa eles forma inovam- de ver, né? É um eufemismo. eles inovam alguns exercícios que, na minha ótica, tá? Eu estou achando que é para isso. Para que as pessoas observem que ele está fazendo um negócio diferente e isso atrai mais, com certeza atrai mais alunos para ele. Qual é a tua ótica em relação a isso? O que tu pode orientar essa galera em relação a essa ideia dele comercial? O conceito de charlatanismo é você inventar um problema para vender uma solução para aquilo. Então, assim, isso é puro charlatanismo. O que eu comecei a conversar com as pessoas? Eu falei, cara, não, agora tá na briga, né, do criacionismo com o evolucionismo, mas assim, se você for evolucionista, o primeiro hominídeo surgiu há 4 milhões de anos e foi se adaptando, foi evoluindo, as articulações, a costura foram se adaptando. Se você é criacionista, Deus criou o homem do jeito que tá. E assim, quando a gente evoluiu, seja porque Deus nos criou, o corpo humano, ele tem algumas funções. Por exemplo, o braço foi feito para flexionar aqui, sua cabeça é virada para frente, seus olhos são apontados para frente, sua coluna tem um movimento. Cara, acabou. Não tem como isso mudar. Porque para você mudar esses movimentos básicos que você faz no dia a dia, você precisaria de mais de 5 mil anos de evolução ou Deus criar um homem novo. O que acontece quando um personal inova num exercício? Ele desvia, ele cria um movimento que nunca fez parte da vida do ser humano, cacete. Fala assim, velho, calma aí, mas em que momento Eu vou usar isso. da sua vida isso existiu, porra? Anatomicamente, isso nunca existiu. Tá bom, Deus criou quantos seres humanos pra fazer essa porcaria? Então, assim, o cara tá querendo, tá sendo um charlatão. Ele tá criando um problema de um movimento novo ali e tal, pra vender uma solução pro problema que ele mesmo criou. Então, a minha abordagem, né, é sempre muito, cara, é simples, olha só. O seu corpo faz isso faz parte da sua vida, mas isso não significa que a coisa seja simplória. Por exemplo, eu posso te colocar para fazer o mesmo agachamento, mas eu posso organizar a maneira que você faz um agachamento para você ter uma elevação de pressão arterial, para você ter uma alteração no metabolismo de glicose, para você ter uma resposta imunológica. Então a complexidade do treino não está no que você vê, está no que você emprega de conhecimento. Se você vê um treino que eu usei para botar uma atleta na Olimpíada, os exercícios que eu usei, agachamento, flexora, supina e puxada. Coloquei uma atleta na Olimpíada de triatlon fazendo isso. Tive um campeão mundial de natação fazendo isso. Tive uma equipe de basquete campeã fazendo isso. Curei diabetes e hipertensão de pessoa fazendo isso. A gente vai falar, Paulo, mas é só agachamento, flexora, supina e puxada. E é o que eu faço. Aí você vai dizer assim, mas é tão simples, mas deixa eu te explicar como é que eu tive que adaptar isso para servir para triatleta, para o nadador, para o hipertenso, para o paciente oncológico. Então as pessoas precisam entender que o valor do que elas fazem não está no que os outros veem, está no que está aqui dentro. Então por que o meu trabalho sempre teve muito valor? Porque eu sento com as pessoas e consigo explicar para elas que isso é o melhor. Eu falo, olha só, deixa eu explicar, eu estou fazendo o exercício desse jeito por isso. Foi assim que eu era um moleque favelado que respondeu a pergunta de todo mundo, sabe? Porque isso que você está falando, Sérgio, eu ouvi da boca de um grande empresário internacional do mercado de fitness americano. Cheguei e falei, mas que merda é essa? Toda vez que eu abro o Instagram é uma academia dos Estados Unidos com um monte de merda acontecendo. Isso só tem retardado no seu país, né? O que é isso, velho? O que vocês estão tomando? O que botaram na água de vocês? Ele falou, Paulo, deixa eu explicar uma coisa. A minha academia custa $19 a mensalidade. Sabe onde eu posso ganhar dinheiro? No personal. Aí eu ofereço uma aula experimental de personal. Se o meu aluno chegar aqui no primeiro dia e eu colocar ele no leg press, no supino, na puxada e na flexora, ele vai olhar pra minha cara e vai falar, bem, amanhã eu faço sozinho, né? Até porque, se vocês repararem, toda máquina tem escrito como usar, né? Justamente por isso, que lá nos Estados Unidos tem professor, o cara chega e fala, eu vou fazer. Aí ele falou, mas se eu pego a primeira aula do aluno, bota ele de cabeça pra baixo, rodando na bola, pulando não sei o que, ele fala, caralho, isso aqui eu não tô contente de fazer sozinho. Pô, Paulo, uma vez estava eu e minha esposa fazendo um cruzeiro, e a aula era uns $200, a aula do personal do cruzeiro. $200. Eu fiquei imaginando, eu falei, pô, quem tá num cruzeiro pra comer, beber, o cara vai pagar. Bicho, tinha um maluco lá que pagou esses $200. O cara passou meia
hora da aula de personal com uma pistolinha de massagem no cara lá, fazendo sei lá o que no cara. Eu fiquei olhando aquela merda e falando, eu falei, puta, que lixo isso. Fez uns 2 exercícios malucos na ponta do pé, não sei o que, deitou o cara no chão. Aí eu fiquei imaginando, pô, o maluco vai sair dali relaxado, falando, foi do caralho, né? Pô, mas o cara Treinão, hein? Treinão. tem treino pets. Falei, caralho, os caras vendem o difícil, pô. Mas assim, a mentira não vai longe, cara. Tanto que, na boa, eu não sei quanto tempo vocês estão aí, Sérgio Marcelo, no mercado de fitness. Quantas modas apareceram e sumiram do mercado de fitness? E foi, Vários. E aquele profissional que era vinculado, esse aqui é o fulano body pump, esse aqui é o fulano não sei o que, esse aqui é o fulano não sei o que. Esses caras todos somem. Quem tá lá ficando com barbinha branca até hoje, tô eu aqui fazendo agachamento. Flexora pra subir e puxar. Fui da Olimpíada ao hospital. Uma coisa. Aí vamos falar agora desses atletas. E aí, Paulo, recentemente eu olhei alguns vídeos de alguns atletas nível mundial, campeões, com encurtamento. E aí você falou de moda e tal, e recentemente mobilidade era o que estava explodindo no mercado, todas as academias tinham que se adaptar a essa questão de mobilidade. Menos a minha. A minha? E aí, lembro demais que teve vídeos de Paulo falando sobre mobilidade, sobre encurtamento. Fala um pouco pra galera sobre isso. Na verdade, a criatividade das pessoas acaba, né? Chega uma hora que a criatividade acaba. Então, assim, você tem que vender uma coisa que já existiu, mas aí você muda a embalagem, né? No mercado de suplemento isso é clássico, porque a galera tomava arginina há um tempão para aumentar o GH. Aí viu que não ia servir para bosta nenhuma e começou a tomar arginina para evitar catabolismo. Aí viu que não servia para bosta nenhuma, depois tomou arginina para estimular o óxido nítrico. E agora a arginina tá vindo para substituir a tadalafila, né? É a mesma arginina a vida inteira, só muda o frasco, fala, opa, agora é para tu que é broxa, é para tu que é... Tá aí. Então, assim... Uma garrafada, se verem na feira, né? Pô, não tem mais como achar aminoácido novo, né? Eu sou os mesmos desde sempre, então vamos dizer que é para coisas diferentes, né? E o que é a mobilidade? É um termo que ele sequer existe. Porque o termo mobilidade, se você jogar nas pesquisas científicas, ele se refere a se mover. Eu preciso melhorar a mobilidade do idoso. É o que? O idoso se mover, ele sair daqui até ali. Eu preciso melhorar a mobilidade urbana, é acabar com o engarrafamento. Então, mobilidade é isso. O que é a mobilidade? É o alongamento. A real que a mobilidade é o alongamento. Só que há muito tempo, o alongamento ele era religião. Você chegava na academia, tinha aquele quadro, lembra? O professor botava, faça do 1 ao 10, né? E você ficava lá. Todo mundo tinha que fazer. E antes de ir embora também. E antes de ir embora. Por quê? Porque se você não fizer antes, você se machuca. Se você não fizer depois, você fica dolorido amanhã. É isso mesmo, né? É clássico. Clássico, pô. Aí, cara, descobrimos que a mobilidade não fazia nada disso. Não prevenia dor muscular tardia, nem prevenia lesão, que é o alongamento. Descobrimos. Só que foi pior, bicho. Depois a gente descobriu que ele atrapalhava, porque o desempenho caía. Então a pessoa poderia ter menos ganho de força, e depois teve até estudo verificando menos ganho de massa muscular, dependendo, óbvio, do nível de intensidade. Cara, acabou. Alongamento tá aí, acaba tirando, não é por isso que ninguém é torto. Né? Porque antigamente a gente se alongava até para corrigir escoliose, né? Você levanta um braço, levanta uma perna, vai realinhar a carenagem do cara. É quase um martelinho de ouro. Aí, pô, cara, acabou. Mas as pessoas continuam continuam com dores, tá todo mundo lascado. Falou, traz aquela porra de novo. Só que agora a gente muda a embalagem. Gourmetizado. Dá uma gourmetizada e o termo agora é mobilidade. Né? Aí veio. Então a questão que eu falo para as pessoas é assim, alongamento é inútil? É claro que não. Alongamento não é inútil. O alongamento serve para relaxamento, o alongamento serve para recuperar amplitude de quem é encurtado, ele serve para muitas coisas. Mas ele é essencial para todo mundo? É claro que não também. Entende? Então a mobilidade é a mesma história. Acabou que hoje o que a gente precisa entender? Né? A gente tem uma fração muito... Cara, se eu tivesse que escolher um problema de saúde que salvasse mais vidas no mundo caso eu erradicasse ele, esse seria o sedentarismo. O sedentarismo mata mais que obesidade, que câncer, que hipertensão, que tudo. Mas a grande massa das pessoas não faz exercício por falta de tempo. Então o que eu preciso entender? Eu preciso resolver o problema das pessoas de uma forma que todo mundo consiga fazer. Quando eu trago muita complexidade e muita demanda de tempo para uma atividade, eu automaticamente afasto as pessoas.
Se por um lado eu posso dizer isso vai me dar dinheiro, cara, por outro lado eu tô sendo muito egoísta com a sociedade que eu tô afastando uma massa grande daquilo. E qual é o problema da mobilidade? Ela acabou virando a bala de prata para muita coisa e tirando o foco de outra. Vamos supor, eu posso usar o exercício para reverter um quadro de hipertensão arterial, que é a maior causa de doença cardiovascular do mundo. Cara, 30 a 40% da população adulta brasileira tem pressão alta e 75% desses não controlam direito. O exercício pode fazer isso. Mas se eu boto esse cara para ficar meia hora em cima de um rolinho alongando, andando de um lado para o outro, eu faço ele perder tempo e não trato a doença que vai matar ele. Então a questão da mobilidade do encurtamento é que não existe hoje nenhuma evidência epidemiológica dizendo que isso vai salvar a vida de alguém. Com força eu tenho. Com capacidade cardiorrespiratória eu tenho. Com potência muscular eu tenho, mas com flexibilidade eu não tenho. Eu lembro que quando eu comecei a inventar a correr, eu já parei de correr, mas quando teve uma época que eu queria correr. Mas é bom. E aí eu comecei a ver vídeos sobre corrida. E tinha um cara e ele falava muito sobre isso. Ó, você tem que correr ereto, tem que aí o posicionamento e etc e tal. Aí eu fiquei noiado nisso. E eu beleza, tem postura, levantar o joelho. O cara sempre que passava a cara por mim, Mangando a perna e te passando, né? Arrastando a tem perninha alguma coisa assim. errada. O Fez velho passava porra, mancando. assim, né? Eu falei, Puxa. que porra é? E aí hoje eu observo e aí hoje eu pedalo. Mas eu passo e vejo o cara empenado. Empenado com o joelhinho rodando assim, né? Já eu digo, porra, beleza, show, tá correndo, tá dando Tá certo. fazendo. E aí eu falando com um colega meu, eu falei, sério, meu irmão, foda-se a postura do cara, pô. A carcaça deles já tá daquele O jeito. chassi dele é assim, pô. Meu irmão, e é isso mesmo, não adianta você gastar tempo querendo corrigir esse cara. Talvez ele perca a performance E nunca vai corrigir. E o pior é isso, Vai né? cansar mais o cara. Você quer ver, se alguém que estiver assistindo tiver curiosidade, né, joga no Google aí, escoliose Usain Bolt. Cara, o Usain Bolt, ele tem mais de 30 graus de escoliose. O cara é um S, assim. Ele tem uma perna 2 centímetros maior do que a outra. Quando o Usain Bolt corre, ele tem uma diferença de aplicação de força de 13 a 14%. O cara, às vezes, com 5%, ele nem recebe alta da fisioterapia. Porra, o Usain Bolt corre com 13, o cara corre, né, tá alto, tá baixo, tá alto, tá baixo. Aí eu fico olhando aqui e falo, pô, imagina alguém parar com o Usain Bolt e fazer um teste postural. Mas não. Rolinho. Rolinho de latinho. Mas o cara é manco. O cara é manco, pô. O cara pega quase um perneta, puxa de uma perna e corre. Cara, ninguém nunca correu mais rápido que esse cara na história. Então, o que a gente aprendeu? E eu falo, né, porque... Ah, Paulo, mas eu peguei um treino com você há 10 anos e você tentou me corrigir. Com certeza eu já tentei fazer isso, né? O que as pessoas precisam entender, bicho? Eu tô na área desde a década de 90. Às vezes as pessoas vão e falam, ai não, mas o Paulo me critica. Filho, ninguém fez mais merda do que eu. Ninguém fez... Eu fiz muita merda. E se daqui a 5 anos eu conversar com vocês de novo, eu vou estar falando diferente. Ainda 5 anos atrás eu fazia merda pra cacete. Então, assim... a nossa busca é tentar fazer menos merda, né? Tipo assim, pelo menos a merda de hoje eu não faço. Sim, meu filho, a de hoje não. Hoje, a merda nova, eu tenho que descobrir merda nova. Então, essa história, o que a gente descobriu? Que, na verdade, né, não existe postura ideal. A sua postura é uma, a minha postura é outra. Cara, se eu passar um raio-x em todo mundo aqui, todo mundo vai ser completamente diferente. Até coisas bestas, tipo assim, o meu quadríceps está inserido um para cá e um para cá. O seu, cara, isso muda a relação de força de anterior e posterior, isso muda a forma como você organiza a sua postura, a sua passada. Então, sempre que eu pego uma pessoa, eu não tô avaliando ela hoje, eu tô avaliando a história, sabe? A postura da pessoa é a vida dela. Todo dia que ela foi levantar da cadeira, o corpo olhou e falou, filho, você vai ter que levantar assim. O dia que ela foi correr para pegar um ônibus, o corpo falou, filho, você vai ter que correr assim. Então o corpo é muito inteligente. Meu irmão, o corpo, se ele não fosse inteligente, a gente não tava vivo. Tem ser humano no Alasca vivendo na neve e ser humano no deserto comendo areia, sabe? Então o corpo humano, ele tem uma capacidade de organização muito grande. O que a gente tem que entender? A gente não pode interferir nesse conhecimento evolutivo ou divino, sei lá, o que quer que seja. Então hoje eu fico vendo uma pessoa que tem um histórico de postura e de hábito de 30 anos. Aí chega pra andar e o cara fala, você anda errado. Fala, porra, obrigado, você é Deus, cara. 30 anos e você que tem como dizer o que eu vou ajeitar. E vou ajeitar, né? E naquela galera, eu
tenho a perna 2 centímetros, né? Uma maior do que a outra. O cara descobriu isso pra mim e falou, pá, você tem que usar palmilha. Moleque, eu tropeçava em tudo que passava na minha frente. Eu passei a minha vida inteira andando com dois... Viu, o chão, bicava, tapete, bicava. Porra, a minha vida inteira. Não, o cara vai cagar, erra o vaso, né? Vai caindo para um lado, bicho. Então, assim, eu me adaptei a essa carniça. Se você olhar meu raio-x, meu osso já é desgastado, torto. Não tem. Já tá no jeito, já. Já tá no jeito. Posso seguir. Hoje tem um tema aí muito recorrente aí, que é a inteligência artificial, né? E aí você acha que já tem condições de prescrever com qualidade no treino? Cara, eu te digo de coração. Quando eu comecei com o meu streaming, né, o Nerdflix, eu botei lá a aula. E as minhas aulas eram voltadas para estudantes e profissionais. Quando aparecia um leigo e dizia assim, poxa, eu queria assinar. Eu falo, não assina não, é para estudante profissional. Aí um leigo de teimoso ia lá e assinava. Ele dizia, eu vou assinar essa porra, é barato, pô. R$30 por mês, vou assinar, não custa nada. Aí o cara dizia assim, Paulo, eu tô com um problema. Eu falei, qual o problema? Eu sei mais que meus professores. Eu falei, pô, ele falou, não tá foda, bicho. Eu vou pegar um treino, o cara faz merda. Ele vai merda. Não, eu tô montando meu próprio treino. Eu comecei a olhar e falar, eu vou falar o que pra ele, velho? Eu falei, não, faz o errado só pra pagar o fela da mãe. Não, eu falei, é isso aí, pô. Ele que se foda, ele que não tem emprego, o cara que não quer estudar, caralho. Pô, se você que é leigo investiu em estudo, o cara que não investe, vai cagar. Então, né, o que acontece com a inteligência artificial? Ela tem a capacidade de pegar todo o conhecimento formal e usar sem juízo de valor. Isso coloca ela à frente de muita gente. Porque esse juízo de valor, não, mas calma lá, não tem certo nem errado, mas... Porque sabe, eu vou prescrever treino para o aluno, eu prescrevo para ele o que eu gosto. Porra, não. Né, muito professor faz isso, ó. Ah, eu gosto de agachamento, você só vai agachar, eu gosto de leg press, eu gosto de... Não, negativo. Aí, pô, a inteligência artificial ganha de muita gente por isso, porque ela tem conhecimento e emprega sem juízo de valor. Então eu acho que o profissional da média para baixo tá fudido. Vai ser ligar. Outra vez chegou um cara para mim e falou, você viu que absurdo? Olha aqui o treino que a inteligência artificial me passou. Eu falei, que absurdo não, tá melhor que 80% dos professores que eu conheço, eu quero mais é que eles se fodam. Se o cara não consegue empregar o conhecimento da área dele, mesmo ele tem que perder o emprego. Eu não tô aqui para reserva de mercado. Se eu acabar com o sedentarismo por meio da inteligência artificial, tá lindo, pô. Agora, quem a inteligência artificial não vai ganhar? O cara que tem sensibilidade para aplicar o conhecimento. Porque se você olhar, tem um cara que eu gosto muito, um neurologista, o Damasio, que ele escreveu O Erro de Descartes. O que acontece, né? Quando você ganha conhecimento, você associa aquilo com emoções que você vivenciou e que você experimentou, você tem intuições que você consegue colocar aquele conhecimento em prática de uma maneira que nenhuma máquina nunca vai conseguir fazer. Sabe, eu me lembro que eu viajei o mundo dando pau. Eu rodei mais de 40 países e uma vez eu estava no Congresso Mundial de Caquexia apresentando um estudo que a gente botou quase 400 idosas para fazer um treino e todas elas tiveram resultado. O cara falou, meu irmão, mas como pode, velho? Todas tiveram resultado. O cara sentou pra mim e falou, cara, mas explica aí, Paulo, como é que você consegue, né, cara? Eu na Universidade de Padua, onde Galileu Galilei dava aula, né? Os caras lá, assim, como é que você consegue? Eu olho pra cara deles e falo, eu botei elas pra fazer. Mas o quê, pô? Eu olho no olho da véia, converso com ela, mas eu consigo fazer ela fazer. Assim, a inteligência artificial nunca, ela vai conseguir fazer um treino num papel. Mas ela não vai conseguir transformar aquele treino em atitude, em realidade. Então, para essa grande massa de pessoas, a inteligência artificial nunca vai substituir, sabe? Nunca vai conseguir fazer uma adaptação, ter um feeling de ver a pessoa fazendo exercício e falar, eu preciso desse ajuste aqui. Isso aqui eu preciso ajustar. Pô, hoje ela tá num dia ruim, velho. Sabe, ela tá num dia ruim. Vamos supor, se você chegar com um sintoma de gripe, eu sei adaptar um treino para tua imunidade subir de novo. A inteligência artificial te passar um treino que vai servir para todos os dias. De repente, você nem tem condição de alimentar a inteligência artificial porque você nem está percebendo teu sintoma de gripe. Como é que você vai alimentar a inteligência artificial de uma coisa que você não sabe? Mas pela minha intuição profissional, eu sei. Vamos supor, estou prescrevendo um treino aqui para você, aí você dá uma ajeitada depois do leg press, aí eu paro e falo, pô, Marcelo, como é que foi o dia? Você fala, bicho, meu filho chorou a noite inteira, eu passei a noite com colo, eu falei, cara, a lombada desse cara tá fraca. Vamos sair do agachamento e vamos para um leg press, sabe? Coisa desse tipo, a inteligência artificial não vai poder fazer. Você chegar para mim um dia com uma dor de cabeça, assim, o que houve, Sérgio? Ele falou, bicho, tô meio estressada, eu dou
pressão do Sérgio tá alta. Eu vou fazer um treino aqui hoje para baixar a sua pressão. Então, sejam essas pessoas. Porque hoje, sinceramente, se eu jogar no chat GPT agora, me passa um treino, cara, ou ele vai ser melhor ou igual que quase todos os que estão nas redes sociais vendendo consultoria. Não tem dúvida disso. E pra ti, não só nessa área. Em todas, pô. Já fica o recado aí pra galera, viu? É médico, pô, na boa, aquele médico que o paciente chega na frente dele e fala, dor de cabeça, toma um remédio. Mas pra que esse cara precisa de ir no médico? Tá bom. Diz assim, ele entra no chat GPT e fala, eu estou com dor de cabeça, não sei o que, velho. É verdade. Né? Ô, Paulo, aí você falou um pouco da tua mãe e do teu pai, a tomar a decisão de escolher um curso que eles não queriam, que não apoiaram, né? Você não teve esse apoio. Se teu pai estivesse vivo e olhando hoje o Paulo que tem aí, conhecido, renomado, doutor, a porra toda, reconhecido aí mundialmente, o que ele iria... Ah, bicho, ia estar orgulhoso. Porque assim, apesar do meu pai, né, é militar e tudo, meu pai não era aquele cara que abaixava a cabeça muito fácil, né? Então meu pai, como militar, ele vivia tomando punição, se posicionando contra coisas que ele acreditava ser errado e tudo. E eu me lembro, né, que quando meu pai estava no leito de morte, assim, meu pai faleceu com câncer, e nos últimos meses de vida eu fui morar no hospital para cuidar dele. Então minha mãe morava lá, eu entrava sorrateiramente, né, hoje em dia pode ver que o crime prescreveu, eu entrava sorrateiramente no hospital e dormia embaixo da maca da minha mãe no chão, lá, levava um colchão inflável, dormia para passar a noite, que às vezes tinha que levantar meu pai, carregar. E como eu fazia isso, e eu continuava trabalhando na polícia, às vezes eu ficava muito cansado. E um dia eu cheguei, né, e falei, pô, pai, eu vou encostar aqui do lado um pouquinho. A maca do lado dele tá vazia, eu apaguei. E no que eu apaguei, eu ouvi o barulho da enfermeira entrando para dar medicação. E aí meu pai fez assim. Shh. Aí ela falou, é seu filho? Aí meu pai falou, é. E nessa época eu tava na polícia, mas eu tinha acabado de escrever o meu livro. Meu pai faleceu no ano que eu escrevi meu segundo livro, em 2010. Aí meu pai tava com a voz bem fraca, ele falou, é meu filho, ele é doutor. Ele escreveu 2 livros, ele com a vozinha assim, ele escreveu 2 livros. E ó, ele é Polícia Federal, é doutor e é professor. Então, pô, ele já tava orgulhoso. Eu arrepio quando eu lembro. E no ano que ele faleceu, foi a primeira vez que eu fui convidado para dar aula fora do Brasil. Eu fui convidado para dar uma aula em Portugal. No ano, e aí, quando faltava uma semana para eu viajar para Portugal, ia ser a primeira vez que eu ia dar uma aula fora. Eu tava assim, né? No maior congresso de fitness da Europa. E aí, meu pai entrou na UTI. Aí eu mandei uma mensagem para as pessoas e eu falei assim, cara, não vou, eu tenho que ficar com meu pai e tal. E eu escrevi uma carta explicando minha situação, né? E quando meu pai soube, meu pai falou para mim assim, você não pode perder, você tem que ir, faz um favor para mim, vai em Fátima, não sei o que. Eu falei, pai, tudo tem o seu tempo. E esse é o tempo de eu cuidar de você. E eu fiquei, meu pai faleceu pouco tempo depois, né? Mas no ano seguinte eu voltei. Então, assim, quando eu voltei no ano seguinte, eu fiquei surpreso, porque as pessoas... Como é que eu fico? Quando eu lembro, eu arrepio. Eu fiquei surpreso que as pessoas me chamaram. Eu falei, cara, imagina, você ser um palestrante novato, você ser convidado, e as pessoas... E você dá um não, faltando uma semana, no outro ano as pessoas me chamaram. Aí falaram, Paulo, você pode vir esse ano? Eu falei, cara, você me chamando de novo, velho. Ele falou, não, aquela carta que você escreveu explicando por que você não vinha comoveu muito. E as pessoas passaram a te admirar ainda mais. Aí eu falei pra eles, eu adoraria, mas eu não vou de novo. Eu quero, mas por que dessa vez? Por que você vai matar, cacete? Aí eu falei, então, meu pai faleceu. E o congresso vai cair exatamente no período que seria o aniversário do meu pai. Vai ser o primeiro ano que minha mãe vai passar assim, cara, minha mãe namora meu pai desde os 13 anos de idade. Vai ser o primeiro ano que minha mãe vai estar sem meu pai. Eu não vou fazer isso. Eu tenho que estar lá. Minha irmã é um amor de pessoa, mas ela tem 2 filhos bebês. Então ela tem... Eu sou solteiro, tenho nenhuma samambaia para tratar, eu que vou ter que estar lá. Aí eles me mandam uma mensagem assim, Paulo, mas a gente quer muito que você venha. E olha só, primeira vez que eu ia dar uma palestra. O que você acha da gente pagar a viagem para você e para sua mãe? A gente vai dar 16 dias de férias. A gente vai reservar todos os hotéis para vocês no trajeto. Vai dar 70 euros por dia para você gastar, além do seu cachê. Eu falei, mas o que você quer mais que eu faça? Calma aí. Eu falei, mas vocês nem me viram da aula ainda, cara, você já tá assim, né?
Eu falei, é claro. E aí eu me lembro, né, que eu fiz essa... Deixa eu pensar, vou pensar. Não, eu não sabia nem o que digitar pra responder, né, que era por e-mail. Eu falei, mano, o que que eu não sei o que que eu faço aqui, pô. Nunca me deram uma proposta tão boa. Nunca cheguei nessa fase, né. Aí eu me lembro que eu fui e dei a aula e, pô, primeira vez que minha mãe conhece o país e tudo. E a gente foi em Fátima, onde meu pai tinha falado. E aí um dia, né, que coincidentemente era o dia do aniversário do meu pai, mas a gente tava curtindo tanto, assim, eu e minha mãe, que esse dia passou batido. Não foi um dia de tristeza, foi um dia normal. E aí eu tava dirigindo o carro, saindo de Fátima e pegando uma autoestrada, assim, e aí, aí minha mãe cochilou do lado, né, cara, como é que eu fico? E aí, de repente, me deu um negócio assim, ó, e eu tava dirigindo assim, eu falei, cara, que é isso? Aí eu olhei pra minha mãe dormindo, Aí eu falei assim, eu falei, pai, você tá feliz, pai? Você tá querendo falar alguma coisa? Aí me deu uma alegria muito grande, assim, né? Aí eu, caraca. Aí eu falei, pai, você tá feliz, bicho? Aí eu senti uma coisa pesada, assim, pesada. Aí eu cheguei no hotel, né? Acordei minha mãe, a gente fez o check-in no hotel. Aí sabe quando você fica assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Aí no outro dia a gente tomando café, os dois calados, assim. Aí eu e minha mãe falamos quase junto, assim, eu queria te falar um negócio. Eu falei, que foi? Ela... Senti seu pai ontem. Eu falei, foi que horas? Ela falou, quando eu dormi, ele apareceu. Cara, na mesma hora que eu tive. Como é que eu fico? Aí eu falei, eu acho que ele tá feliz. Eu acho que ele tá feliz. Eu acho que ele tá Que feliz. bom, Paulo. Que massa, que história fantástica. Cara, essa agora do final foi pra arrepiar, de fato. Cara, tem coisa que a gente não tem como explicar, né? E mesmo sendo cientista, eu acho que a gente tem que saber que a gente é pequeno, velho. Que a gente é pequeno. Ah, mas você... Eu falei, cara, qual é a minha pretensão de saber tudo? Nem na minha área eu quero saber tudo. Não tenho nem a pretensão de saber a área na educação física que eu estudo há 20 anos, imagina. Os nossos filhos ensinam a gente. Pô, muito. Daí você tira, né? Os nossos filhos ensinam a gente. Sem dúvida. O meu, então, me ensinou muito. Paulo, cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. O papo foi top, né? Deu pra mostrar o Paulo sem ser aquele lá da... O Paulo gentil. Gentil demais. O que é gentil, né? Cara humano, né, Mico? Fala aí. Muito obrigado, cara, por você ter vindo. Né? Ó, eu que agradeço. Eu agradeço mais as Não portas é nem um estão sacrifício vir em Natal. As portas estão abertas, que a gente tome uns 7 garrafas de vinho, né? Ou quando acabar a quaresma. Mas eu também fico o convite, fica à vontade, quiser vir mais vezes conversar com a gente. Porra, as academias estão abertas para você vir conversar com a galera. Essa troca de conhecimento em relação a você associar o comercial versus o tech, porra, foi top. De fato, você se posicionou e isso aí, de fato, serve como um aprendizado para mim, para Marcelo, refletir sobre isso, certo? E deixa aí, cara, vender um pouco do teu peixe do Netflix. Ah, Vitor uniformizado, né? Eu sempre tive essa pauta, né? Até a gente estava falando do Dudu, né? Das 7 garrafas de vinho em Natal. E ele usava essa frase, conhecimento é poder, né? E eu gosto, e eu sempre falo, essa frase conhecimento é poder, ela é de um filósofo chamado Francis Bacon. E ela combina muito melhor ainda com outro filósofo, que é o tio Ben, o tio do Homem-Aranha, né? Que quando o cara descobre os poderes dele, não sei o que, aí ele fala, olha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então eu acho que quando você tem o benefício que eu tive de estar vivo até hoje, sair de uma favela e aprender, eu acho que eu tenho também uma responsabilidade de compartilhar. E começou de graça. Eu fazendo minhas aulas ao vivo, de graça. E aí eu fazia essas aulas de graça, só que assim, era um monte de gente que não conseguia ver no dia. Aí as pessoas diziam, pô, Paulo, eu queria ver essa aula depois. Aí o meu cunhado teve a brilhante ideia de gravar as aulas e colocar no meu site. Só que tanta gente acessava o site que derrubou o servidor. Aí ele falou, a gente vai ter que pelo menos criar um mecanismo de inscrição para filtrar. A gente criou e derrubou o servidor de novo. Aí a gente falou, a gente vai ter que migrar para uma plataforma maior. Aí a gente migrou para uma plataforma maior e falou, agora a gente vai ter que cobrar, né? Aí a gente criou um serviço de streaming, assim, cara, paga tanto, uma mixaria só para manter. Só que era tanta gente acessando que ele começou a crescer. Chegou uma hora que o Vimeo expulsou a gente, que disse, olha, tanta pessoa assiste suas aulas que não vale a pena ter você no Vimeo. Aí a gente cresceu, esse nome foi escolhido pelo público, Nerdflix, que é como se fosse um Netflix, só que é de nerd, né, com aulas. E pra minha felicidade, hoje é o maior streaming do mundo na área. Pô, sério?
maior streaming do mundo na área, né? Em termos de quantidade de assinantes, volume de aula, assim, ninguém tem o que a gente tem. Eu sou um dos fundadores da Sociedade Mundial de Condicionamento e Força, e eu me lembro que as pessoas estavam discutindo estratégia de treinamento, e quando eu falei do Nerdflix, os caras me olharam assim e falaram, porra, velho, e é só pra gente que fala português. Eu falei, caralho, a gente faz coisa em inglês e não pega, e não tem o que você tem. Mas assim, aquela história, começou assim, eu querer ganhar dinheiro, eu gravava minhas aulas, batendo papo, pum, subia a aula. Hoje tem mais de 300 aulas, assim, milhares de pessoas assistindo. Então é o convite, né? Se você jogar na loja de aplicativo Nerdflix, aparece. Se jogar na internet, aparece. E é um lugar para você ter conhecimento. Assim, pode desagradar. Pode desagradar? Pode, mas sempre vai ser a verdade. O meu compromisso vai ser sempre a verdade. Galera, ficamos aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Paulo. Obrigado, a presença Sérgio. de Obrigado, Marcelo. Aqui, veio me apoiar aqui. E até a próxima. Tchau.